se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: aleluia, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, porém não sabeis de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Aleluia, na verdade te digo que nós dizemos, aleluia, o que sabemos e testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? A ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O que me chama muita atenção é lá no versículo 16. A qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu único filho, aleluia, para morrer na cruz do Calvário para mim, por mim e por você. Tinha um plano, desde a fundação do mundo, tinha um plano de Deus para a humanidade. Tinha um plano de Deus para mim e para você desde a fundação do mundo. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus, aleluia, formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Quando Deus, antes de formar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus criou todas as coisas. E tudo que Ele criou, aleluia, Ele viu que era bom. Toda a criação, Ele viu que era bom. Aquilo que Ele tinha criado. Aleluia. Mas chegado um certo tempo, Deus olhando, criou o homem. Deus olhando que a criação faltava algo muito importante, algo que mais no futuro, aleluia, teria que fazer parte dele. Como assim, pastora? Faltava o homem. E Deus olha e diz: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Porque já foi criado céus e terra, já foi criado mares, já foi criado os animais, mas nada disso tem semelhança a nós. Está faltando algo aqui ainda, está vazio. Tudo que eu fiz, eu dizia: haja luz. Tudo foi no haja, tudo foi no haja. Agora vamos fazer. O fazer vai ser diferente. Porque agora nós vamos fazer algo à imagem e semelhança nossa. É Deus falando: eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Porque no homem eu posso colocar o meu espírito. Porque o homem, aleluia, ele pode ter o meu espírito. Aleluia. E Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou Adão. Deus criou Eva. E quando Deus criou Adão e Eva, Deus olhou aquilo e não diz assim: era bom. Diz não, Eliseu. É bom. Foi bom, não. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez o homem e a mulher, ele disse: agora tudo é muito bom. Até então era bom. Mas quando ele me fez, quando ele fez Adão, quando ele fez Eva, agora tudo é muito bom. E ele coloca no jardim e dá uma ordem. E vem aí o primeiro acordo que Deus faz com o homem. É o primeiro acordo que Deus faz com o homem. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E Deus vai, aleluia, de uma forma, aleluia, determinada. Aleluia. É uma forma determinada e soberana. Deus, aleluia, como um pai falando com o filho, ele dá uma ordem. Aleluia. Dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aleluia. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Aleluia. Pois no dia em que comer dela, certamente morrerá. Aleluia. Essa ordem, quando Deus deu a Adão, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor, para que ele não comesse, que ele poderia comer de toda a árvore, mas que ele não comesse da árvore do bem e do mal. Foi uma espécie de, tipo um instrumento jurídico, tipo um código. Foi uma ordem dada ali naquele jardim ali, aleluia, como uma Constituição federal. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Foi uma lei maior que o Deus que constituiu o homem deu para o homem ali, naquele jardim. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E essa ordem veio, aleluia, para Adão e Eva e todos os seres, aleluia, e todos os descendentes, aleluia, para que comesse bem do melhor da terra, para que vivesse bem. Essa ordem foi dada, nessa proibição, é para eles continuassem vivendo bem. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que eles continuassem a viver baseado nele, no próprio Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Mas infelizmente, ou felizmente, né? Porque infelizmente que houve a desobediência lá. Mas felizmente é que hoje nós estamos aqui, né? E se nós estamos aqui hoje, é pela graça. Aleluia. Adão, ele não conhecia o mal. Aleluia. Louvado, engrandecido é o Senhor, porque tudo lá era bom, ele só conhecia as coisas boas. Que jardim lindo, que flores lindas, que animais que o Senhor me deu para dominar. Eu vou dominar, não o animal que vai me dominar. Tudo aquilo ali Deus deu foi para mim dominar. Tudo que Deus deu, tudo que tem na terra é para nós dominar, mas infelizmente nós estamos sendo dominados por Ele. Hoje nós estamos assim. Tudo que nós temos para nós dominar, nós estamos sendo dominados por Ele. E Adão, não conhecendo o lado mal, só conhecendo as coisas boas, ele não teve nem condição de imaginar que por uma desobediência trazia um caos tão grande, por causa da desobediência, ele traria um caos muito grande. Aleluia. Desastroso. Aleluia. Que corrompia a ética, corrompia, aleluia, toda a terra, por causa da desobediência. De tudo aquilo que Deus planejou de bom, viria o mal. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E Adão pecou. Eva, Adão pecou. Aleluia. Mas não era isso que Deus queria. Portanto, Deus quis exterminar o povo da terra. A intenção de Deus era exterminar o povo da terra. Só que ele escolheu uma família, a família de Noé. Ele ia exterminar todo mundo, mas ele escolheu uma família, a família de Noé. Aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Deus deu também uma ordem a Noé. Coloca casais na arca. Coloca casais na arca. Aleluia. Porque vou mandar um dilúvio. Vou exterminar este povo. Noé foi obediente, construiu a arca. Todo mundo sabe da história. Aleluia. Veio o dilúvio. E sobre a família de Noé, através da família de Noé, foi estabelecido. Aleluia. A Bíblia todos conhecem. Aleluia. Novamente, uma aliança de Deus para com o povo. Aleluia. Depois do dilúvio, aleluia, foi estabelecido na terra. Aleluia. Então, Deus lhe disse. Olha para vocês verem, lá em Gênesis 9:8, Deus falou: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Deus estabeleceu uma aliança com aquele povo novamente. Aleluia. Aleluia. Mas mais na frente a Bíblia vem nos dizendo, aleluia, que também aquele povo se corrompeu. Que também aquele povo, aleluia, se pecou. Revoltou-se. Aleluia. Aí Deus chama Abraão, pai da nação. Ah, pai Abraão. Aí Deus chama Abraão, dá algumas ordens a Abraão. Aleluia. Abraão vai obediente, obedece, sai da terra, da sua parentela, larga a sua descendência e vai cumprir com aquilo que Deus mandou. Aleluia. Abraão, obediente, ouviu a profecia divina e foi. Aleluia, novamente.
Aleluia. O Senhor renova a aliança com aquele povo. Olha a misericórdia do Senhor com a humanidade. Olha a misericórdia de Deus com a humanidade. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E a misericórdia de Deus para comigo e com você. Essa é a misericórdia de Deus. Ele sempre quer renovar uma aliança conosco. A todo momento, todas as vezes que você participa do corpo e do sangue de Cristo, há uma renovação de aliança. A todo tempo, enquanto você está tendo tempo hoje, o dia hoje, chamado hoje, então estamos todos aqui, participar do corpo e do sangue de Cristo. É uma oportunidade que o Senhor está dando para renovar a aliança conosco. Agora, à noite, pecamos o dia todo. Erramos até no olhar. Mas há uma esperança aqui. Há um Deus, há um advogado. Aleluia. Há um Filho do Deus Altíssimo nos dando a esperança de renovar mais uma vez a aliança conosco. De dar a nós a oportunidade de nos arrepender. Arrependei-vos, que é chegada a hora. É chegado a hora. O que, aleluia, você tem feito? Com as oportunidades nos dada. Hoje nós temos a oportunidade, pastor Elias, de tocar novamente no corpo e no sangue de Jesus. Mas de que jeito eu e você vai tocar neste corpo hoje? Nicodemos perguntou ao Senhor, mas como pode? Como pode nascer o homem de novo e vai entrar dentro da madre e da mãe novamente? Nascer do Espírito. E o que é o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em vós. O Espírito Santo habita em vós. Quando o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança, fez corpo, alma e espírito. E o Espírito habita no seu corpo, porque a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que tu és morada do Espírito Santo. E o Espírito, bem sabemos que o Espírito Santo tem as suas funções. Aleluia. Hoje eu estava conversando com o pastor Eliseu. Estava falando, pastor Eliseu, o Espírito Santo não veio só para habitar e ficar dentro de mim. Ele tem as funções dele para agir dentro de mim. Aleluia. Tem as funções. Não extingue o Espírito Santo. Não apague as funções dele na sua vida. Quem tem o Espírito Santo perdoa. Quem tem o Espírito Santo tem entendimento e maturidade de perdoar, se sentir perdoado, amado por Cristo. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo não anda segundo a carne, segundo a falácia do inferno. Quem tem o Espírito Santo, quem é nascido do Espírito Santo, nasceu da carne, mas nasceu do Espírito Santo. Esse tem discernimento que tem que ser testemunha viva, sal da terra e a luz deste mundo. E se não está sendo, irmão, não tem o Espírito. Não tem o Espírito. Pode até ter ele dentro de você, abafado dentro de você. Se você fala comigo que tem o Espírito Santo, mas não tem paz com o seu irmão, você não tem esse Espírito. Você tem ele, mas você não tem o fruto dele, não. Tem que ter o fruto do Espírito. Não é só ter o Espírito Santo. Não é só deixar o Espírito. Em nós já foi uma promessa
O Senhor já deixou esse Espírito em nós. Nós não pedimos para o Espírito Santo entrar em nós para nós ser corpo do Espírito Santo. Quem é que pediu para ser corpo do Espírito Santo? Ninguém pediu. Você pediu para ser chamado? Você pediu para ser escolhido? Você que se escolheu? Não. Cristo te escolheu. Cristo te chamou. Ele olhou para você, agora eu vou pôr em você o Espírito. O meu Espírito. Ele podia ter posto na galinha, no gado, na cobra. Podia ter colocado o Espírito dele lá, uai. Não, mas ele viu graça em mim, viu graça em você, mesmo pecador. Ainda que nós era pecador. Ele ainda enviou, mas ele enviou o teu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós era inimigo de Deus. Porque fazia tudo, ainda assim, entre aspas, né? Nós era inimigo de Deus, nós estávamos fazendo tudo coisa errado lá no mundo. Mas mesmo assim, dentro da casa de Deus, nós sabemos que agora nós não podemos ser inimigos, tem que ser amigo de Deus. Nós ainda continuamos tendo atitude de inimigo de Deus. Porque não deixamos o fruto do Espírito agir em nós. Não damos fruto. Vivemos anos e anos e anos proclamando o Evangelho, falando de Cristo, mas não vivendo Cristo em nós. Que isso, pastora? Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Quem sabe essa é a última Santa Ceia da remanescente. Nós não sabemos. Vai vir no piscar de olho. Quem sabe é a sua última Santa Ceia? Arrependei-vos, porque vos não sabeis a hora. Vivemos anos e anos de crente, de cristão, porque crente até o diabo porque ele crê naquilo que ele vai fazer, mais do que nós. Vivemos anos e anos, mas não perdoamos, não amamos o próximo como a nós mesmos, não amamos. E arrependei. O Senhor fala hoje, o dia inteirinho o Senhor falou comigo, arrependei-vos, que é chegada a hora. Arrependeis da desculpa dada, porque cheguei atrasado, da desculpa dada, que eu não vou fazer isso hoje. Arrependei, é chegada a hora do meu reino. O Senhor hoje o dia inteiro falou, me arrependei. O meu reino te chama. E tem desculpa para não fazer nada no meu reino. Arrependei-vos. Aleluia. Falamos e hoje eu falei com o pastor. Hoje eu até chorei. Hoje, oh meu Deus. Liguei para o pastor, eu estava lá mexendo na minha cama lá. E uma situação, e eu falei, Senhor, mas por que dessa situação e tal? Falamos da palavra de Cristo, mas não chamamos Cristo para falar da palavra dele. Conversamos, sentamos na mesa, dialogamos, contamos caso, rimos, brincamos, entre famílias, entre cristãos, lá na mesa, conversamos, até falamos, nossa, e aquela palavra não mexeu comigo? Nossa, aquele versículo falou comigo no profundo. Mas falou mesmo. Quando você vai ver, você não chamou ele para a mesa. Você falou dele na mesa. Mas você não chamou ele para participar da mesa com você. Você não chamou. E quando nós não chamamos Cristo para a mesa, numa conversa de familiar, numa conversa no meio da parentela para almoçar, quando nós não chamamos Cristo para a mesa, o inimigo atua. Em tudo nós temos que chamar Cristo. Eu entendi. Pensei, mas um almoço, né? A gente estava compartilhando a palavra e tudo, tentando colocar alguma coisa, alinhar alguma coisa, mas nós não chamamos Cristo para a mesa. Em tudo, você tem que chamar Jesus. Ele é e tem que ser prioridade na sua vida, porque você foi prioridade para ele.
Ei, você foi prioridade para Cristo. Aleluia. Você é propriedade dele. Somente dele. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí nós amamos Cristo. Nós proclamamos, Deus revela tanta coisa para nós, mas não revela a nós. Nós não, até mostra, nós até sabemos que estamos errados. Só sabemos. Mas Deus revela tanto o erro do irmão, mas não revela a nós. Né? Nós sabemos que precisamos consertar, mas nós vemos que é o irmão que precisa consertar. Hoje é dia de arrepender. Hoje é dia de arrepender-se. De estar, aleluia, tocando, louvando, adorando, bendizendo aqui dentro. Mas, superficialmente. Seja até o poder. Mas, dentro de si, tem um turbilhão de batalha. Dentro de si, aleluia, tem muita coisa que o Senhor está cobrando. Arrependem. Porque é chegada a hora. Ei, acende as lâmpadas, as lamparinas, olha o azeite. Ei, se coloca como as virgens prudentes. Porque eu vos chamei. Porque eu vos escolhi para ser a minha imagem e semelhança. Vocês estão perdendo a minha imagem. Vocês estão perdendo a minha semelhança. Com atitudes, com pensamento. Vocês estão dando voz à falácia do inferno. O teu adversário tem mais poder na sua vida do que eu. Muitas das vezes o adversário da nossa alma está tendo mais poder em nós do que Cristo, o próprio Cristo. Que isso, pastora? Verdade. Porque nós deixamos a carne atuar e falamos assim, o inimigo. Foi o inimigo. A glória para o inimigo. Sabia? O inimigo. Eu não concordo com a irmã, é o inimigo. Mas é a minha carne, gente. É a minha natureza adâmica. É a minha natureza adâmica, porque eu ainda não nasci do Espírito ainda. Porque eu estou deixando minha carne ser levada a sentimentos, a emoções, a qual Cristo que tinha que tomar a direção. Aleluia. Eu estou deixando, aleluia, as dores tomar conta. Sendo que Deus falou comigo que eu ia vencer as dores. Vencer dores. O evangelho é dor. Aleluia. O evangelho não é mar de rosa, não. Porque você tem que negar a si mesmo, as suas próprias vontades. Vamos parar de fantasiar. Eu sou vencedor. Mas eu não quero ter dor para vencer, não. Mas eu sou vencedor. Mas eu não quero passar dor, não, viu, pastor Eliseu? Mas eu sou vencedor. Vencedor o quê? Venceu o quê? Que dores que você venceu? Se você não passou a dor. Eu quero ser aprovada. Mas você passou para a prova? Você suportou a prova? Ei, Jesus está chamando. Vamos voltar ao princípio. Vamos voltar às primeiras obras. Vão voltar. Para de comer da fruta que não é para você comer. Eva comeu lá. Nós estamos comendo aqui. A mentira. Nós estamos comendo aqui. A vaidade. O orgulho. A cobiça. A exaltação. Nós estamos comendo aqui. Sabia? Eva comeu lá no jardim do Éden. E nós estamos na arca comendo.
Só na arca. Comendo. Já foi levantado um cordeiro, gente. Já foi levantado um para te trazer a liberdade. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Já foi levantado um. Aleluia, para te sarar. Aleluia. Já foi levantado um, já veio um. E deixou a instrução para como que é para você ser como ele. Aleluia. Ah, mas ele era Cristo. Ah, mas ele veio para isso. Ah, pastora, mas ele estava designado para isso. Ei, você tem que saber quem que você é e para onde você vai. Qual que é o propósito de Deus na sua vida? Você nem sabe. Qual que é o propósito de Deus para a humanidade? É que nós viemos herdar o reino do céu. É para que nós for, aleluia, a luz deste mundo, o sol dessa terra. É para nós, o propósito de Deus para nós é para libertar os cativos e não ficar cativo igual eles. Mas não, nós queremos igualar. Nós queremos igualar. Hoje é Páscoa. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A Bíblia diz que, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Lá em Mateus 26, né? A Bíblia diz que, aleluia, sobre até a Páscoa. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia. Aleluia. Aleluia. Ele diz que Jesus comemorou juntamente, aleluia, com seus discípulos, a esta festa, a festa da Páscoa. Aleluia. Na noite anterior da sua crucificação, lá em Mateus 17, 29, e dessa mesma forma, aleluia, ele transformou, louvado e engrandecido é o Senhor, a Páscoa da velha aliança em uma comunhão nova na aliança. Tomando ele o lugar do Cordeiro Pascual. Olha para você ver. Assim, pois, Jesus foi o sumo sacerdote e a oferta ao mesmo tempo diante de Deus, o Pai. Aleluia. Ele é o sumo sacerdote e ele está aqui. Aleluia. Todas as vezes que o povo se alegrava, todas as vezes que tinha festa, aleluia, é porque o povo ganhou a guerra. É porque o povo estava sendo livre da escravidão. Aleluia. Todas as vezes que havia festa no arraial, é porque era uma conquista. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. E hoje é uma conquista minha e sua. Porque nós estamos livres. Nós podemos declarar livre. Porque o Senhor nos fez livre para adorar, para servir, para bendizer o nome dele. Livre para dar ordem a Satanás, para partir em retirada das nossas emoções. Nós temos poder e autoridade otorgada por Deus, não por pastor, não por pastora, mas por Deus. Aleluia. Para, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Dar ordem a Satanás, para sair dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para sair da nossa vida, para partir em retirada. Hoje você vai participar novamente do corpo e do sangue de Cristo. E sairá renovada, com as forças renovadas, restaurada, se você crer. Se você saber que você está tocando naquele que é o pão vivo que desceu do céu. Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem comer deste pão viverá. E este pão é a carne dele. Aleluia. Você vai viver
partir do momento que você saber discernir do que você está comendo e do que você está bebendo. Aleluia. Você tem essa, aleluia, você tem essa oportunidade, a qual o Senhor me confiou e confiou a você, a qual Jesus veio para isso, para nos dar livre acesso. Você tem essa oportunidade hoje, de se consertar, de querer ser mesmo, ser a família de Cristo. Nós falamos que somos família, mas uma família distante um do outro. Uma família, aleluia, que é distante. Vamos ser família, juntamente com o corpo de Cristo. Vamos ser família, aprendendo a perdoar, aprendendo a reconhecer que precisa pedir perdão. Antes de você perdoar, é melhor você pedir perdão. Arrependendo mesmo. Arrependei-vos que é chegada a hora. Já está na hora da igreja do Senhor entender que nós estamos no fim do tempo. Já está na hora da igreja do Senhor entender que o evangelho é dor. Por isso ele falou que nós somos mais que vencedores. Nós vamos vencer. Ele venceu, nós também venceremos. Já está na hora de nós parar de meninice, de criancice, de dodoice. Porque Cristo venceu por nós, Ele me deu e te deu autoridade para vencer as dores deste mundo. Os dias são maus. Mas vive o mal de cada dia. Não traz o mal de hoje para amanhã. Não leva para amanhã, não. Conserta hoje. Amanhã eu faço. Não leva para amanhã, não. Amanhã você vai falar assim, Senhor, me perdoa. Mas não deixa eu pecar como eu pequei ontem, não. Ainda que eu peco hoje, Senhor, mas não deixa ser o mesmo de ontem. Porque o de ontem, se eu fazer hoje, se eu fizer amanhã, vai virar iniquidade. Vai me separar do Senhor. Então me ajuda, Senhor. Ô Espírito Santo, você está dentro de mim. Você é o Espírito que ajuda. Você tem essa função de me ajudar. Me ajuda, Espírito Santo. Ontem eu errei. Ontem eu falhei, mas eu não quero falhar hoje para que não vire iniquidade. Eu não quero que vire iniquidade, que me separe do amor de Cristo. Porque a única coisa que vai te separar do amor de Cristo é a iniquidade. Porque o pecado, você pegou, você pede perdão. É o momento agora de pedir perdão. É o momento agora de reconhecer. É o momento agora. Aleluia. O Senhor quer fazer uma nova aliança como fez com aquele povo de Israel. Aleluia. O Senhor quer fazer uma nova aliança com você. Glória a Deus. Aleluia.